para começar, eu quero chamar o Alexandre Lima, da MIP Florestal, que vai iniciar nosso evento de hoje falando sobre principais pragas e doenças em eucalipto no estado de Mato Grosso do Sul. Meu amigo Alexandre, seja muito bem-vindo. O microfone é seu, aparece a sua e o público é seu. Ah, e só um recado, antes de eu entrar aqui, já estamos em 2.723 pessoas online com a gente. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente em Três Lagoas, falar um pouco a respeito de manejo integrado de pragas. Hoje eu sou diretor florestal na MIP Florestal e eu vi vocês comentando a respeito do Sebrae, essas coisas. Essa empresa era incubada dentro da incubadora da Unesp de Botucatu e depois, com o tempo, a gente amadureceu e aí saiu para o mercado realmente buscando clientes. Esse tema aqui, ele é bem interessante. Porque normalmente muitas vezes ele pode assustar algumas pessoas, mas nem sempre é assim, né? A gente tem que entender que pragas, doenças, para todas elas tem solução, né? Basta a gente desempenhar um pouco de conhecimento sobre o assunto e um pouco de tecnologia. Aí a gente consegue realmente fazer um manejo. Mas lembrando que, como o próprio nome fala, manejo integrado de pragas, a gente precisa de várias ferramentas para poder ter um efeito de controle de 100% nesses indivíduos, né? Porque hoje, o conceito de pragas, ele já inclui doenças, insetos e plantas daninhas, né? Então, quando se fala sobre praga, hoje já engloba esses três agentes. E, em algumas condições, eles podem ser danosos ou não. Então, quer dizer, depende muito da situação. Nem sempre uma formiga cortadeira na sua floresta é motivo para você entrar com controle ou não. Tudo tem uma relação de custo-benefício. Então, os produtores, melhor do que eu, sabem quanto que isso daí gera em função de custo para ele, né? Então, para iniciar um pouco, eu vou mostrar um pouco a apresentação em relação à empresa. Hoje nós estamos localizados em Ubirajara, nós temos uma estação experimental com uma área de 22 hectares e essa estação a gente adaptou ela e seguiu todas umas normativas do Ministério da Agricultura para poder fazer ensaios técnicos a respeito de controle de pragas e doenças e plantas daninhas. Então essa área hoje, né, ela é uma estação totalmente equipada com as normas, principalmente a IN 36 e 42, onde nós podemos realizar os ensaios para registro de produto. Então, se uma empresa realmente quer registrar um produto, ela procura a gente, toda a parte técnica a gente realiza e gera um laudo. Esse laudo, no final, ele vai servir de apoio os fiscais avaliadores daquele produto, junto com outros órgãos também, fora o IBAMA, a Anvisa e o IBAMA, né? E o MAPA seria o gestor disso daí. Então a gente gera esses laudos também, né? Hoje a empresa, então, ela tem um laboratório específico, né? Nós temos uma área de campo com equipe própria para a gente realizar esses trabalhos. Então todos os funcionários nossos são treinados em relação com alta conhecimento em segurança do trabalho, porque a gente trabalha com agrotóxicos e afins, e dentro desses afins inclui controle físico, mecânico, cultural, biológico, que é uma área que é bem interessante também. Então, nós conseguimos realizar esses trabalhos dentro da empresa e gerar esse conhecimento que a gente transforma isso daí depois em treinamentos, palestras, para o público em geral. Então hoje os serviços da empresa, ensaios experimentais, consultoria técnica, diagnóstico e amostragem, que eu acho que esse ponto aqui a gente vai observar que é fundamental e um dos mais importantes para a gente ter uma tomada de decisão.
treinamento de equipe e monitoramento e amostragem. Então, cada inseto, cada doença, ele tem um aspecto diferente. Então, a gente tem que ser tratado tecnicamente com essas modificações. O Paulo convidou a gente para dar esse treinamento, né? Em parceria com a Singenta, no qual eu sou um dos consultores, a gente resolveu falar como que a gente vai criar realmente um evento, né? E então surgiu esse nome, Como Proteger Sua Floresta, que eu acho que seria como proteger seu investimento, né? Porque uma floresta de eucalipto, ou um plantio comercial de eucalipto, ele é um investimento para qualquer produtor. E esse produtor realmente, no final desse investimento, ele quer ter retorno, né? Então a gente sabe as dificuldades aqui em Mato Grosso do Sul, nem tanto, mas em São Paulo, na região onde eu atuo, ali em Botucatu, aquela região, o preço da madeira do metro cúbico está muito complicado com os produtores, né? Em função de demanda do produto no mercado. Mas é lógico que esse cenário tende a se reverter, né? Porque a gente observa que o consumo de madeira no país, ele vem aumentando a cada dia, né? E outras tecnologias de utilização da madeira também vêm sendo utilizadas. Então é um mercado bem promissor para os produtores, principalmente do pequeno, como uma fonte de renda alternativa. Então nós vamos ver a parte de fogo, formigas e eu em específico pragas e doenças, né? Então o que acontece? De fogo a gente sabe, vocês vão ver as palestras, que realmente é perigoso e complicado, porque esse daí, o método de controle tem que ser preventivo, porque o curativo dele é muito complicado, muito custoso. Formigas cortadeiras, a Mirex S vai comentar bem sobre o assunto, e agora a gente vai entrar um pouco na área de pragas e doenças. Então a gente costuma, normalmente, para implantar uma floresta no campo, né, a gente tem algumas questões. E a floresta nossa, ela surge de uma base que seria a muda, né? Então o que acontece? Normalmente o produtor, ele busca nessa muda um bom desenvolvimento aéreo, né, dessa muda, um bom desenvolvimento radicular. E se você somar essas duas questões, a gente tem uma relação de qualidade fitossanitária, né? Então o que acontece? Alguns métodos que a gente tem que adotar dentro do viveiro ou naquela área que a gente faz o viveiro de espera, que podem ser preventivos e minimizar muito o custo de um controle. Então, quer dizer, se você adquirir uma muda com uma qualidade fitossanitária excelente, isenta de pragas e doenças, com certeza você vai ter um sucesso bem maior na sua floresta. Se essa muda já vier contaminada do viveiro, ela vai para o campo e a chance de você perder ela no campo ela é muito alta, porque ela já vai sofrer um estresse de ambiente. Então, em relação a essas mudas, a gente observa que o estado do Mato Grosso do Sul, em função da alta demanda, né, ela compra praticamente mudas de quase todos os estados vizinhos e outros, né, e dentro do próprio estado também. Então, uma questão de qualidade fitossanitária tem que ser observada, porque muitas vezes podem estar vindo pragas de outras regiões através da muda, né? Então, isso daí é uma questão fitossanitária de estado, né? Então, uma coisa que tem que ser observada é isso. É o que? É o produtor conhecer o seu fornecedor, ir lá visitar realmente aquele viveiro, ver a qualidade daquela muda, ver as questões fitossanitárias, ver a origem desse material, ver se procede o nome daquele clone realmente, porque uma vez depois implantada no solo, fica difícil você retirar e manejar isso. Então, tem algumas questões que você tem que trabalhar com o seu fornecedor de muda, né, com o seu viveiro, e ver qual que é a garantia que ele dá em relação a isso. Ele dá alguma garantia?
ele tem algum certificado, tem alguma coisa, tem uma certificação, né? Que é o que hoje as certificações fazem, né? FSC, Serflor, elas certificam e dão uma garantia daquela empresa, né? Poder utilizar o selo dela, porque ela segue algumas normas, né? Então, esse fornecimento de mudas tem que ser bem observado. Isso daí eu acho que é um princípio que vai gerar um sucesso alto na sua floresta, né? Então, a escolha da muda aumenta o sucesso de uma floresta sadia. Nem sempre, também, a muda pode estar contaminada e aquela floresta aparecer uma doença ou uma praga naquela região, né? Isso daí é muito específico e está relacionado às condições climáticas, condições biológicas do inseto, né? Ou da doença. Então, quer dizer, são várias questões que a gente engloba dentro de um manejo para a gente observar como que vai ser realmente esse comportamento. E dentro dessas estratégias, normalmente a gente segue uma estratégia implantada pelo manejo integrado, que seria sempre a primeira situação, que seria um planejamento. Acho que antes de tudo, de qualquer negócio, você tem que fazer um planejamento, né? Dentro desse planejamento, relacionado a doenças e pragas, o que acontece? A gente normalmente, quando a gente tem no ambiente um ataque de um indivíduo desse, a gente tem que identificar qual que é a espécie-chave, ou espécie praga principal, né? Então, quer dizer, muitas vezes dentro de uma infestação de inseto, né, vamos colocar lagarta desfolhadores, você encontra mais de uma espécie, mas sempre tem aquela espécie dominante, né, que acontece em grande quantidade. Então, isso daí você denomina ela como uma espécie-chave. Então, quer dizer, se você buscar uma alternativa de controle, você vai focar nessa espécie com maior quantidade. Então, você fez a identificação, fez o diagnóstico, conheceu a espécie. Então, por exemplo, uma Tinintei narnóbia. Então, você, com base nesse conhecimento, você consegue buscar informações em relação à biologia do inseto, ao comportamento do inseto, quais são os hospedeiros, como que ele se distribui dentro do ambiente, para você propor um programa de monitoramento e amostragem, né? Que esse monitoramento, essa amostragem que vai levantar, quantificar os dados para você realizar uma tomada de decisão, né? E essa tomada de decisão é sempre baseada em nível de controle. Se não, eu continuo a amostragem. Se eu faço controle, eu continuo a amostragem, porque eu quero ver a qualidade desse controle também no ambiente. Então, eu entro dentro desse ciclo. A partir do momento que eu implantei uma floresta, eu tenho sempre que estar buscando a relação monitoramento ao ambiente. Então, aqui é um conceito de densidade populacional de praga em função do tempo, né? A gente tem um nível de equilíbrio, que seria o inseto no ambiente sem causar nenhum dano, nível de controle e nível de dano econômico. E dentro desse conceito de nível de equilíbrio, nível de controle e nível de dano econômico, a gente tem não pragas. Por quê? Ela está no ambiente, mas não necessariamente eu tenho que erradicar esse inseto de lá. Eu posso conviver com ele. É lógico que a convivência não pode ultrapassar uma densidade populacional que vai me chegar a nível de controle, né? Então, erradicar não existe essa questão para a floresta no campo. Em viveiro, a gente tem que trabalhar com medidas um pouco mais severas, porque qualquer impacto na muda, ela vai gerar uma danificação que o cliente não vai querer receber essa muda danificada. A gente tem outras situações que a gente chama pragas ocasionais. Então, ela está no ambiente, em função de alguma modificação no ambiente, pode ser clima, pode ser temperatura, umidade, aí ela se torna uma praga com uma necessidade de controle. E a gente tem dois níveis de equilíbrios modificados, que quando surge um inseto, ele já começa a causar dano econômico, que a gente chama de surto populacional. Então, muitas vezes o pessoal aí conhece o besorrinho amarelo, o costalimaita. Então, normalmente, quando ele aparece tanto no viveiro quanto no campo, né, em alguns períodos, ele já começa a causar uma injúria muito grande na folha. Então, normalmente há se fazer uma necessidade de controle, que a gente chama de pragas severas.
E quando a gente vai fazer o controle, é sempre em função quando a linha atingir o nível de controle. Quem que estabelece isso daí? Isso daí é estabelecido com monitoramento e amostragem, e quem vai estabelecer isso daqui é a pessoa que tem conhecimento de base nos dados de custo, né? Então, hoje você tem que relacionar isso daqui a custo, né? Quanto que custa para controlar 1 hectare? Quanto que custa para controlar 1 metro quadrado? Ou por unidade, faz a conversão, por muda, ou por metro cúbico, né? Então, quer dizer, quem vai determinar isso daí é quem está conduzindo realmente a floresta, né? Então, ela vai saber desses custos e ela vai saber, ó, quando eu tiver 10 indivíduos naquele ambiente, realmente há necessidade de fazer um controle, porque já tem um histórico, um conhecimento prévio do inseto que ele pode causar um dano, né? Isso daqui é um estudo que já foi feito em 1988, né? Uma desfolha artificial, né, em eucalipto grandes, e uma redução do IMA, né, em diferentes épocas, época seca e época com chuva, né? E a gente acaba observando de uma maneira geral que na época seca, quando você tem uma desfolha, essa desfolha causa uma perda no IMA muito maior que na época de chuvosa. Por quê? Na época de chuva a planta tem uma capacidade de absorção de água e nutrientes que estão no ambiente muito maior que na ausência de água, né? Mas aqui só para vocês terem uma noção, né? Uma desfolha de 50% causa uma redução de 18,9% no IMA, né? Que é a quantidade de madeira que ela cresce durante aquele ano, 12 meses, né? Então isso daqui é bem significativo, porque hoje o produtor florestal ele já se tornou muito mais profissional do que era 10 anos atrás, que plantava de qualquer jeito, fazia poucas adubações, né, e deixava a floresta e ainda ela tinha retorno por causa da venda na madeira. Mas hoje ele já está muito profissional. Se ele perder 18,9%, muitas vezes pode ser o lucro, né, e isso daí pode complicar bastante para ele. Ó, mais ou menos a mesma perda na época chuvosa, 45% de desfolha. Tem 29,5%. Então, quer dizer, realmente tem uma transformação, e aqui os valores estão invertidos, tá? Tem uma diferenciação em função dos períodos, né? Então, quer dizer, isso daqui acaba impactando bastante, mas é uma regra geral para a gente mais ou menos ter uma noção dos impactos que pode acontecer. E dentro de um conhecimento prévio da empresa, né? As nossas andanças pelo estado, a gente começou a fazer umas categorias em relação a risco, né, de algumas pragas, de algumas doenças para o estado do Mato Grosso do Sul, em função de ocorrência e de quantidade de áreas que ocorrem. Então a gente observou, né, aqui glena, sarcina, tirinteína são três espécies de lagarta desfolhadoras, né? Então a glena e a tirinteína foram as que mais ocorreram aqui no estado, né? Então a gente, dentro de uma escala de risco de baixo, médio e alto, a gente colocou elas como as principais, né? Então tanto tirinteína e glena a gente tem um alto risco aqui, em função de adaptação do inseto no ambiente, né? Costalimaita é um inseto bem conhecido, né? Um besorrinho amarelo. Quiteranetaina, Glycaspis mecombe, são dois psilídeos. Esse daqui, Glycaspis mecombe, é o psilídeo de concha, e esse conhecido como psilídeo de ponteiro, que a gente vai observar alguma coisa sobre eles, né? E a gente tem o percevejo bronzeado, que seria o Thaumastocorus peregrinus, né? Então, psilídeo de concha e Thaumastocorus peregrinus a gente colocou dentro de uma escala de alto risco, né? E a gente está na época de psilídeo de concha. Acho que quem conhece ou quem trabalha com floresta deve ter visto já uma conchinha branca na folha, principalmente nesse período agora. E vespa de galha, e aqui Sinternos molestus, que é um cupim, né? São cupins subterrâneos. Esses dois a gente colocou como médio risco, porque eles ocorrem ocasionalmente, né? E é lógico que todos esses insetos pragas, isso daí varia muito em função do material que você planta, né?
Então tem alguns materiais que são mais suscetíveis, outros materiais não preferenciais pelo inseto. Então quer dizer, isso daqui é uma escala que pode ser modificada em função do material. De doenças, a gente observou, né, que ferrugem do eucalipto a gente coloca como um risco médio, porque varia de material, né? É lógico que se você plantar um material bem suscetível em qualquer lugar do Brasil, vai dar ferrugem, né? E é uma doença que ataca principalmente o eucalipto nos 2 primeiros anos, que é uma fase que está em alto crescimento, né, da planta. Ela está desenvolvendo bastante e qualquer dano nesse momento pode prejudicar bastante o incremento dela. Mancha de cilindrocládio, nesses últimos meses aqui, a gente observou bastante focos, principalmente de cilindrocládio, né, que é uma mancha bem característica na folha da planta e chega a causar uma desfolha, né? Então muitas vezes o estado aqui, principalmente esses últimos 2 meses, que eram meses para diminuir a pluviosidade, começou a chover além do histórico dele. Então quer dizer, isso daí teve condições bem favoráveis ao desenvolvimento de doença, né? E ela prevaleceu um pouco mais no campo. Por quê? A pluviosidade está ligada diretamente com a umidade, então tem alta umidade e o estado aqui é bem mais quente que os demais, então isso daí favorece o desenvolvimento do fungo, né? E a proliferação dele dentro de um ambiente de floresta. Mancha de fósfora, mancha de coniella, né? São outras manchas foliares também, que a gente caracterizou em função de ocorrência. Murcha vascular e murcha de ceratociste. Murcha de vascular, a gente tem vários patógenos aí que causam esse tipo de doença, né? E murcha de ceratociste, que seria dentro das doenças, aqui não tem produto para controle, tem um manejo dela, né? Que seria o manejo, você retirar as plantas doentes. E tudo isso daqui, pessoal, praticamente a gente tem solução. Então, quer dizer, todos podem saber desse tipo de informação. Ninguém precisa esconder que tem praga se não tem praga, né? O que a gente tem que saber é que existem métodos da gente controlar isso, desde químico a biológico. É lógico que em algumas condições a gente tem tempo para trabalhar o biológico, em outras não, né? Então, quer dizer, o que a gente tem que ter é produtos que, quando a gente necessitar, a gente poder contar com eles no ambiente, né? E dentro do programa, o primeiro passo seria o quê? Identificar o problema. Então, você está caminhando na sua floresta, no carreador ali, você vê umas plantas mortas. O que é a primeira coisa que você tem que se perguntar? Isso é um inseto? Praga? Isso é um patógeno? É uma doença, no caso? É déficit hídrico? Deficiência nutricional, ação fitotóxica de herbicida e outro qual, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é diagnosticar o problema, porque não adianta você ver uma planta dessa e sair pulverizando qualquer coisa. Quer dizer, hoje ninguém mais faz isso porque o custo de produto, de insumo está alto, então ninguém vai fazer uma loucura dessa, né? Mas você tem que trabalhar com diagnóstico. Identificou, aí você já tem um caminho, né, para você trabalhar isso daí. E dentro dessa identificação, a gente vai falar um pouquinho sobre cupins, né? Que são da ordem Isóptera, né? Época de ocorrência, todos os meses. Característica do inseto, são insetos sociais, caças individuais, né? Alguns insetos são ápteros, outros alados, vivem em colônia, né? Normalmente, insetos sociais são mais difíceis de controlar. A gente tem dois principais gêneros, os sintermes e conitermes, que são bem frequentes de ocorrência aqui no estado, né? Então, são cupins subterrâneo e cupim de montículo. Então, a gente vê bastante, principalmente em áreas degradadas, que acho que muitas vezes tem mais cupinzeiro de montículo do que animal presente no pasto. E lembrar que cupim, ele forrageia igual formiga também. Sintermes. Então, quer dizer, eu acho que muitas vezes o cupim está comendo mais que o gado presente no pasto, né? Então a gente tem que
caracterizar, né? Então a gente tem cupim arborícola, cupim de montículo e cupim subterrâneo, né? Cupim arborícola, questão de estética, dificilmente ele vai causar um dano à sua floresta. Único risco, fogo. Por quê? É a base de matéria orgânica, então se tiver um fogo rasteiro, chegar nesse cupinzeiro, esquentar a ponta dele, vai começar a derrubar árvores, e isso daí pode pegar um fogo de copa, que aí a gente sabe que o negócio é um pouco mais embaixo, né? Cupim de montículo, esse daqui está presente praticamente em todo o Brasil, e cupim de subterrâneo, difícil a gente observar o ninho dele. Normalmente a gente, quando vê numa implantação de floresta, a gente já acaba vendo o dano, né? Então, esses daqui são os danos, né? Então, o inseto faz uma raspagem na raiz da planta e acaba comendo todas aquelas radículas nobres. Então, isso daí inibe o desenvolvimento da planta até chegar a um ponto de causar a sua morte, né? Então, normalmente, isso daqui lembra um déficit hídrico. Então, não fiquem com preguiça. Viu isso daqui no campo? Pega, retira, muda e dá uma olhada no sistema radicular. Se tem ou não tem inseto. Se não tem, beleza. A chance, você já eliminou de ser cupim. Aí você tem que buscar outras informações, né? Então faz raspagem no colo da muda, né? Que esse é um dano também, que isso daí pode perpetuar e causar um dano um pouco mais severo mais para frente. Por quê? Essa muda, quando ela chegar com 3 a 5 meses, ela já vai estar com desenvolvimento aéreo bem desenvolvido. E esse dano aqui, que foi causado quando ela era bem pequena, isso daí derrubou a planta. O vento acaba derrubando, porque ficou uma cicatriz, e isso daí comprometeu bastante. Então hoje no estado a gente tem mais ou menos uma perda de 30% a 40% quando tem ataque de cupim. Dependendo, chegando a condições que pode ser bem maior, né? Então aqui o sistema radicular danificado, né, da planta, né? A gente tem o Coptotermus, que esse daqui é um outro gênero também que a gente tem que ficar em alerta, né? Que é o famoso cupim de cerne, principalmente quando você implanta floresta a longo prazo. Então quer dizer, essa floresta ela vai ficar mais de 10 anos no ambiente, você tem que começar a trabalhar com monitoramento de cupim de cerne. Então o pessoal muitas vezes planta mogno, cedro, isso daí vai ficar um pouco mais no ambiente. Faz avaliação, porque depois, se você esperar que você colha uma madeira de alta qualidade para serraria, você pode se deparar com isso daqui. Isso daqui é prejuízo e você tem que assumir, né? Não tem como. Então é trabalhar preventivamente. Monitoramento que a gente pode fazer de cupim subterrâneo, a gente pode fazer papelão, armadilha, faz uma bobininha mais ou menos 30 centímetros, coloca ela no ambiente, deixa mais ou menos 5 centímetros para fora, faz a marcação, já o referencia, uma armadilha por hectare, a cada 30 dias você vem e retira, abre aquele papelão, porque o cupim se alimenta de celulose, né, por isso que ele ataca a planta, faz a identificação e em função da identificação você vê se realmente vai precisar tratar essas mudas quando colocado no ambiente ou não. Controles, a gente tem o tratamento total, né, que seria preventivo no caso, ou tratamento parcial, que vai ser em função do seu monitoramento. Então você pode mapear essas áreas dentro da sua propriedade. Os produtos que tem hoje é a base de imersão, então você pega a muda, faz a imersão da muda, deixa mais ou menos 1 minuto, e são produtos químicos, né? Aqui você tem outro método de fazer, você pode fazer com tubete ou sem tubete, isso daí vai depender como que está o sistema radicular seu e a fixação daquele substrato, né, na planta, né. Isso daqui a gente vai comentar bastante na parte da tarde hoje, no dia de campo. Então a gente vai fazer uma demonstração de tratamento e passar alguns macetes que podem, sem eles podem vir a ocorrer alguns erros. Então aqui, tratamento bem simples, lógico, né? Tem que se utilizar todos os EPIs conforme a recomendação do fabricante do produto, né? Aqui é um trabalho que a gente desenvolveu no Maranhão, né? Só para mostrar para vocês, a gente avaliou a altura e o diâmetro da planta, né? Aqui a gente testou os produtos, esse daqui são o Actário, que é o produto da Syngenta. Então, esse de vermelho aqui, ó, essa coluna maior, isso daqui é a testemunha.
Esses outros aqui são os tratamentos em função da concentração diferente de dose, número médio de plantas mortas. Então a gente acaba observando que onde não fez o tratamento, nenhum tratamento preventivo das mudas, a gente teve uma mortalidade bem alta, né? E quando a gente observou isso daí em relação à altura média das plantas, esse daqui é quando a gente iniciou o ensaio, ó, na implantação, 180 dias após. Olha a testemunha, como que tá. Olha a altura dos tratamentos. Olha, 2 metros aqui. E aqui tem 75 centímetros. Então, quer dizer, o que ela não matou, ela prejudicou o desenvolvimento. Então, muitas vezes, o tratamento preventivo, ele é bem mais interessante. Olha aqui em relação ao diâmetro. Foi proporcional à altura. Então, quer dizer, coloca aquela dúvida, vou fazer ou não vou fazer? É muito mais prático você fazer esse tipo de tratamento aqui, do que depois você pegar um tanque-pipa, gastar uma grande quantidade de produto e simular uma irrigação num pé de cada planta, e ainda torcer para isso dar certo. Então, quer dizer, é muito mais barato você fazer o controle preventivo. E hoje o produto que a gente tem, que a Syngenta tem, é registrado, né, é o Actar 250WG, 300 gramas em 100 litros de água, ou 300 gramas do produto por hectare, né? Então isso daí varia bastante em função. Então você pega 300 gramas do produto, dilui em 100 litros e começa a fazer a imersão das mudas. Coloca para secar, pode reutilizar aquela calda daquele produto e depois você leva as mudas para o campo bem tratada. Nós temos outra praga florestal aí, que é o Costalimaita, né? Ferrugínea, que todo mundo conhece como besorrinho amarelo. Ele é um inseto que tem uma característica bem interessante em função da ocorrência dele, que normalmente está relacionado a outubro e novembro. Isso daí pode variar, mas chega uma hora que quando você começa a chegar nesses períodos aqui, nas primeiras chuvas ele começa a ter a ocorrência dele, né? Principalmente em regiões de eucalipto com divisa de pastagem, de cana-de-açúcar ou gramíneas. Porque uma das fases de desenvolvimento desse inseto, a fase de larva, se desenvolve se alimentando de raiz de gramínea. Então o que acontece? A chance de você ter é bem maior nessas regiões com essas divisas. Olha o inseto, o comprimento do inseto 5 milímetros, né? Ele causa um dano bem característico, que a gente vai observar o ciclo biológico dele. Então, novembro a dezembro a gente tem presença de adultos e ovos no ambiente. De janeiro a julho a gente tem a fase de larva. Agosto a outubro, pré-pupa e pupa. E aqui o período de ocorrência. Lógico que isso daí varia muito também, de estado para estado. Na Bahia é um pouco ao contrário, né? Porque que acontece? Nós é o verão chuvoso e inverno seco. Para eles é o contrário, né? É o inverno chuvoso e o verão seco. Por isso que a gente gosta de ir para a praia, né? Nesse período deles. Olha o dano bem característico aqui do inseto. É um rendilhamento na folha, né? Acho que todos já viram na bordadura de um talhão esse rendilhamento, né? E normalmente, uma característica bem interessante é quando você observar esse rendilhamento aqui, ó. Quando é dano antigo, de muitas vezes de um ano anterior, você vai ver que essa borda já está tudo necrosada, né? Então você fala, ó, esse dano de Costalimaita foi que ocorreu no ciclo anterior dele, no ano anterior. Então é uma condição de você comparar com o que pode acontecer depois, no ciclo atual. Aqui o rendilhamento na folha, ó, bem característico. Aqui um inseto presente, né, nas folhas, causando a sua injúria aí. E aqui é uma condição ao extremo, né? Então quer dizer, chegou nesse ponto, não tem o que fazer, é retirar a muda e fazer o plantio novamente, né? Então aqui é um estudo que foi feito aqui, ó, redução após 1 ano em plantios atacados com 3 meses, né? A gente após 1 ano com plantio atacado com 3 meses observou 8% de perda em altura, volume médio 33% e DAP 14%, né?
Isso com 1 ano após o 3 meses de ataque. Após 2 anos, aqui ó, a perda no volume de madeira chega a 28,5%. É muita coisa, né? Se você pensar 28,5%, é de chorar, né? Então realmente tem que se tomar um pouco de cuidado com isso daí. A amostragem do inseto, né? Realmente o caminhamento, são observações visuais, principalmente em bordaduras, né? Próxima a essas culturas, né? E principalmente nos meses de ocorrência do inseto, que é outubro a janeiro e de junho a julho, né? Que são os períodos chuvosos aí que ocorrem algumas chuvas. Controle químico, pulverização com inseticidas, né? Silvicultural, controle silvicultural, evitar os plantios em divisa com pastagem ou cana-de-açúcar entre agosto e novembro. Isso daqui a gente controla como uma medida, mas a gente sabe que é muito difícil, que a gente aproveita o período de chuva, porque irrigação é custo, né? Então a gente aproveita isso daqui, é difícil, né, fazer isso daqui. Resistência de plantas. O eucalipto urophila, ele é bem suscetível. Para vocês terem uma noção, a gente utiliza ele como planta isca, né? Em relação às demais. E o camaldulense, ele é resistente por não preferência, né? A gente pode fazer até uma barreira. Porém, esse camaldulense aqui, a gente vai observar que ele é bem complicadinho, porque ele é bem suscetível a outras pragas também, né? A gente tem o psilídeo de concho, né, que é o Glycasp brimbecombe, que é outro inseto aí, que a gente acaba observando também. É um inseto exótico, foi introduzido em 2003 no Brasil, quer dizer, detectado aqui no Brasil em 2003. Época de ocorrência todos os meses. Aqui no estado, no Mato Grosso do Sul, essa é a principal época de ocorrência dele. Normalmente é no meio do ano, porque se a gente pegar os gráficos de pluviosidade, a gente vai acabar observando que os meses de janeiro, fevereiro são chuvosos, vem diminuindo no meio do ano e vai aumentando no final do ano. E normalmente, quando a gente tem o período de seca, a gente começa a ter principalmente a ocorrência desses insetos sugadores, né? Aqui é um inseto, né? A fase de ovo do inseto, a fase de ninfa, a fase de adulto e a fase ninfa. A fase de fêmea e macho fazem a cópula e geram ovos. O ciclo mais ou menos é em torno de 30 dias. Isso daí varia em função da temperatura do ambiente. Na fase de ninfa, que é a fase que o inseto realmente causa o dano, né? E onde ele faz a formação da concha branquinha que a gente vê, que a concha nada mais é a base de amido-açúcar, né? Então, se você pegar a concha e colocar na boca, você vai sentir que ela é bem doce, né? Então, o que acontece? Ele tem 5 insters, né, um inseto nessa fase, e ele fica mais ou menos no ambiente 15 dias fazendo o dano ali na folha. Aqui a gente vê a infestação, né, de adultos, ó, a quantidade de postura que tem, né, e o número médio de ovos por fêmea chega de 2 a 35, né. A gente tem um trabalho realizado em função da viabilidade ninfal, em função da temperatura. Então aqui ó, 26 graus, a média da temperatura com 26 graus, a gente tem uma viabilidade ninfal de 74%. Conforme você diminui, conforme você aumenta, você diminui essa viabilidade ninfal, né? E se a gente observar aqui, a gente trabalha mais ou menos com essa média de temperatura, né, no estado. A gente pode monitorar com armadilhas adesivas amarelas, né? A gente tem a dimensão dela. Isso daqui a gente vai ver no dia de campo hoje, à tarde. Então a gente vai observar uma armadilha amarela, a gente vai instalar junto ela e vocês vão ver como que é o funcionamento dela. Espécies preferenciais do inseto, urophila, né? Urophila grandes, que seria a hibridação, camaldulense grandes. E aqui tem uma peculiaridade, que ele tem uma preferência para atacar plantas de 1 a 4 anos, né? Então, dificilmente você vai ver plantas menores, a não ser que muitas vezes do lado tem uma floresta com alta infestação, aí começa a migrar insetos realmente, por busca de recursos. Mas em viveiro a gente não vê esse inseto. Regiões livres da praga, a gente tem que utilizar as armadilhas, e aí instalar em pontos estratégicos do ambiente, né? Então, nos plantios próximos à rodovia, no viveiro e assim por diante.
Então aqui é uma armadilha, isso daqui a gente vai ver lá no dia de campo, hoje, como que a gente instala, quantas armadilhas a gente instala, né? E como que é a coleta dela. A gente pode fazer a amostragem com folhas, que aí a gente caracteriza o índice de infestação e o índice de parasitismo, que a gente tem um parasitóide que foi introduzido junto com esse inseto também. Então muitas vezes esse índice de parasitismo pode chegar ao ponto de estar fazendo o controle biológico natural do inseto. Aí a gente não precisa entrar com nenhuma alternativa de controle, né? Não precisa ter custo, gerar custo. Dano do inseto, sucção de seiva, mais fumagina, né? Fumagina é um fungo saprófita no ambiente. Então, em condições de alta umidade e por a concha do psilídeo ser a base de amido, praticamente vira um meio de cultura a superfície da folha. Aí esse fungo começa a colonizar, né? E tem um probleminha esse fungo também. Quando ele começa a colonizar, ele começa a fechar, tampar os estômatos e pode induzir uma desfolha da folha também, da planta, né? Desfolha expressiva, que a gente chama de abscisão, secamento de ponteiros, e aí chega o dano maior, bifurcação, até morte de indivíduos, que a gente já observou com calmadulense com 1 ano, a gente teve de 10 a 15%, né? E uma outra questão que a gente tem que observar também é isso daqui, ó, aumento do risco de incêndio. Por quê? Desfolhou a copa da planta, você tem uma alta quantidade de material combustível no solo e aquilo ali pode se incendiar uma hora ou outra, né? Então aqui a gente tem o psilídeo de concha, né? As conchas na folha, a gente acaba observando que lá no fundo praticamente está desfolhado já a floresta. Então isso daí é uma quantidade que a gente chama de alta infestação. Chegou nesse ponto aqui, como está desfolhado lá no fundo, você vai controlar para isso daqui não se dispersar para o restante, porque aqui o dano já foi caracterizado. Dano caracterizado não tem mais jeito, né? Você já teve a perda dele. Aqui são conchas na folha, né? Aqui a fumagina, ó. Então normalmente isso daí é bem visto. Normalmente você tem infestação do inseto, né, na folha. Aí quando ocorre uma chuva, você fala, nossa, a chuva lavou. Aí muitas vezes pode ocorrer a fumagina, né? Então isso daí muitas vezes pode sair um tiro pela culatra, né? E lembrando, pessoal, chuva não controla, viu, nenhum inseto. Chuva, ela reduz a população do inseto. Quem controla é inseticida, certo? Então o que acontece? A chuva ela pode reduzir. Aí tem outros fatores, como temperatura, umidade, uma outra condição que a gente chama de epizotíase, que é a ocorrência de um fungo, muitas vezes natural, controlando o inseto, né? Que normalmente o que a gente encontra de fungo natural é Bovéria baciana, ocorrendo naturalmente no ambiente, mas chuva não controla. Aqui a desfolha no ponteiro, né? Aqui o inseto em alguns materiais tem uma preferência para ficar na parte de baixo da folha, então quer dizer, já se protege um pouco da chuva. Mas quando, onde que está praticamente os insetos sugando, né? Debaixo de cada conchinha dessa daqui tem uma ninfa daquela, sugando. Aí a gente vira a folha, realmente a gente acaba observando que onde está um inseto sugando, realmente causa um dano na folha, uma lesão. E isso daqui, ó, pessoal, uma condição de preferência do inseto por um material na frente do outro. Então quer dizer, o inseto tem preferências. E aqui dá para ver bem clara a desfolha do inseto. Aqui, ó, aquela mesma foto em outro ângulo, né? Então quer dizer, a infestação estava tão grande aqui que começou a passar para esse inseto. E a gente já fez uma observação que a terceira geração do inseto ele começa a se adaptar ao material. Então quer dizer, esse material aqui, ó, por mais que ele seja tolerante, né? Na terceira geração do inseto ele já começa a se adaptar e já começa a causar um dano semelhante ao suscetível. Então quer dizer, ó, é uma coisa que quanto mais tempo você deixar na floresta sem um monitoramento para você saber como que está aquilo ali no ambiente, aumenta o risco de você ter uma desfolha ou ter morte de plantas, como a gente teve aqui nessa situação, em São Simão aqui. Esse daqui é o parasitóide, ó, que é o Psilephagus blithos, que é um parasitóide específico dele, né? Infelizmente no Brasil
a gente não tem uma criação comercial a ponto de produzir esse inseto e comercializar ele, né? Porque o que acontece? Ele precisa do hospedeiro, porque ele é um parasitóide específico. Então, quer dizer, você precisa do psilídeo. Então, isso daí começa a se tornar um pouco mais difícil, né? Diferente de alguns insetos que utilizam, alguns parasitóides que o pessoal utiliza na agricultura, como cotésia, tricograma, que você cria em hospedeiros generalista, que ele aceita de tudo, né? Aqui é o inseto, então o que acontece? A vespinha, o Psiloéfagos vem aqui, ele fica em cima da concha com um ovopositor, ele perfura a concha, coloca o ovo dele na ninfa, né? Essa ninfa começa a criar aspectos diferentes, a larva, né, do inseto quando eclode mata a ninfa e aí vai até gerar outra vespinha, né, outro Psiloéfagos, e assim ele fecha o ciclo, né? Aqui é um sinal bem característico do inseto, do parasitóide, quando ele sai, né, da concha. Então o que acontece? Ele fica lá dentro, aí quando ele vai sair ele faz esse furinho, e aqui é uma concha com fumagina, com furinho também. Quando não tem furinho é porque não foi parasitado, né? Ou muitas vezes essa concha caiu. Aqui é um trabalho que a gente iniciou em 2006, né, com liberação desse inseto no ambiente. A gente fez trabalho na região ali próxima a Ribeirão Preto, na região em Itamarandiba, lá em Minas, no Vale do Jequitinhonha. A gente fez esse trabalho de liberação e a gente observou que o parasitóide ele tem um controle bem interessante para o inseto. Porém, você tem que fazer liberações massais. Toda semana você tem que fazer liberação para você conseguir ter uma alta população dele e ele realmente causar um controle do inseto, né? Então isso daí cai naquela linha de controle biológico clássico. A gente tem os predadores que são generalistas, que predam praticamente quase todos os insetos aí que ocorrem em eucalipto. Os crisopídeos, as joaninhas, né, coccinelídeos e alguns reduvídeos, que seriam alguns percevejos. Então, quem preda do crisopídeo é a larvinha, né? Então, pessoal, é bom conhecer os inimigos naturais também, porque eu já vi pessoa com eucalipto, né, ter uma grande quantidade de inimigo natural, a pessoa ficou assustada, foi lá e pulverizou, né? Então, ele mal sabia o dano que ele estava fazendo para ele mesmo ali. E aqui a ocorrência de Bovéria, né? Aqui, então, a Bovéria coloniza tanto o ovo, coloniza as ninfas, até a superfície da folha, porque fica com amido da concha, né? Então, quer dizer, é um fungo interessante, porém, ele tem que ser bem trabalhado em função da umidade do ambiente. Quando você for fazer a aplicação dele, você tem que tomar cuidado, porque você muitas vezes pode perder, né? E como o inseto ocorre em período seco, isso daí prejudica um pouco mais a utilização desse produto. A gente tem o percevejo bronzeado, esse daqui está sendo bem conhecido, porque é um inseto que se dispersou muito rápido no Brasil, e quando ele aparece na floresta, ele já assusta, porque em pouco tempo ele causa aquele bronzeamento das folhas. Então o pessoal fica assustado por causa disso, né? Então ele é exótico também, foi detectado em maio de 2008, ataque em reboleira, e tem uma preferência aqui, ó, pessoal, pelo terço inferior e médio da copa da planta, né? É onde que fica a maior concentração desses indivíduos. Então é um inseto pequeno, 3 milímetros, corpo achatado, o ciclo de vida aproximadamente 35 dias, e o potencial reprodutivo, uma fêmea consegue gerar 60 indivíduos, né, na segunda prole dela. Então aqui é o ciclo biológico do inseto, também tem 5 ínstres na fase de ninfa, né? Então aqui é a eclosão do inseto, aqui é a troca de equidise, e a gente tem uma variaçãozinha pequena em relação a macho e fêmea. Mas esse daí é o ciclo do inseto. Aqui é um inseto, muitas vezes, quando a gente está num ambiente, a gente pega o binóculo, ou até mesmo você vendo, né, contra o sol a folha, você acaba tendo essa visão aqui, ó. Então isso daí é um indicador do inseto também, né? Então o inseto está presente ali. Só contar um caso interessante que lá, pelo menos na região nossa, lá, quando ele foi detectado numa das empresas lá,
Foi na Duratex ou Eucatex. O que acontece? O pessoal estava fazendo corte com motosserra, né? E em função da vibração da planta, começou a cair os insetos. Então eles achavam que era miquim, né? Porque que acontece? É um inseto exótico, não tinha muito relato, então o pessoal dos motosserristas começaram a reclamar, tem muito cupim, miquim naquela área, não dá para trabalhar, tá difícil. Porque que acontece? Esse inseto, ele não se alimenta da gente, mas ele dá uma picadinha de prova, né? Ele só dá aquela picadinha, aquela experimentada, ele sabe que ele não vai gostar, mas mesmo assim ele dá uma picadinha. E o pessoal reclamava muito. Aí que depois a informação chegou até nós lá, a gente foi observar que era o percevejo bronzeado. Então, ficar atento às informações do pessoal do campo quando reportar esse tipo de informação, né? Aqui a gente tem a fase de ninfa, a fase de adulto, e aqui é o excremento do inseto. Então, muitas vezes a gente não observa o inseto, porque ele tem um caminhamento muito rápido, mas a gente observa o excremento dele aqui, ó. Aqui é a postura dele, os ovos, né? Então, normalmente ele faz essa postura em ambiente que tem um pouco mais de aderência, né? Então, muitas vezes numa necrose na folha, aqui no galho, faz em semente também, a postura, que muitas vezes pode ter sido esse dos motivos dele ter entrado no Brasil. Muitas vezes o pessoal vai lá, pega um pouquinho de semente, traz para cá, tira a semente, pega a cápsula, né? Joga aquela fora, aí o inseto eclode. Por isso que tem uma legislação bem rigorosa em relação à entrada de organismo vivo no país. Aqui, ó, os ovos, a eclosão das ninfas, né? Então tudo isso daqui, e é interessante que esse inseto, tanto na fase adulta quanto de ovo, causa dano, succiona a seiva. No psilídeo de concha é só a ninfa, o adulto não, o adulto é uma cigarrinha, né? Então aqui um dos sintomas que podem confundir: prateamento da folha, sintoma semelhante a trips, né? Bronzeamento da folha, secamento da folha e depois a desfolha, né? Que realmente aí é bem progressivo. Então aqui, ó, isso daqui é o que a gente tem normalmente, é o bronzeamento do inseto, né? Aqui são todas posturas dele. Então o pessoal muitas vezes pode confundir até com deficiência de potássio, né? Então o pessoal muitas vezes passa com um carro fazendo aquela observação e fala, ali está com deficiência de nutriente. Muitas vezes pode ser um inseto também, né? Então aqui a gente tem aqui, ó, um inseto fazendo a troca, né, de equidízia aqui, dá para observar bem. Então quer dizer, o inseto praticamente consumiu, né, sugou toda a folha, aí sobrou um cantinho ali que eles estavam sugando, depois eles iam migrar para outro ambiente, né? Aqui é um inseto, né, na folha, e uma característica bem interessante é que quando você corta a planta, ela tomba, eles têm uma tendência a fazer um caminhamento no caule, né, e nos ramos. Então esse inseto ele fica caminhando bastante, e quando está uma autoinfestação, né, muitas vezes é necessária a medida de controle, outras não, depende do ciclo e depende do período que esse inseto está no ambiente. Muitas vezes há necessidade de fazer o controle, muitas vezes não. Então quer dizer, todos esses parâmetros devem ser avaliados, né? A gente pode monitorar com a armadilha amarela também, né, que é o que um dos serviços da empresa da MIP Florestal realiza, né? E controle a gente pode utilizar inseticida sistêmico de contato, né? Hoje, tanto para psilídeo quanto para percevejo, nós não temos nenhum registrado no Brasil. Porém, a gente já testou o Actara também e ele funciona muito bem. A gente testou outros produtos da Syngenta também, mas ainda não estão comerciais. Possibilidade, né? Clerocoides nokia, né, que é um parasitóide de ovos desse inseto. Então, ele já foi importado, ele foi importado da África do Sul, ele já está presente, né, em alguns casos experimentais. Não está comercializando o inseto ainda não, é só casos experimentais, está se estudando ainda bem o inseto. Controle com fungos entomopatogênicos, né, e seleção de materiais resistentes, que seria a longo prazo. Falar sobre lagartas, acho que lagarta é bem interessante porque esses últimos tempos aí, principalmente no estado da Bahia, eles tiveram um surto bem grande de tirinteína. Não sei se vocês acompanharam,
né? Passou no jornal, na televisão, até a quantidade de insetos, mariposas, invadiu a cidade, então, quer dizer, tinha grande quantidade de mariposas na cidade também, né? E a gente tem algumas espécies que a gente já encontrou aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que seria Eax imperialis, né? Que é uma praga de milho, né? Que se adaptou a eucalipto, então é uma lagarta bem grande, né? E essa lagarta é interessante, como as outras que eu vou mostrar, é que quando está uma infestação, digamos, média, você chega até a ouvir os excrementos cair na folha seca. Então parece que está chovendo dentro do talhão. Aí é aquela coisa, literalmente, né? Chovendo. Então, quer dizer, você acaba observando, tendo umas observações bem interessantes. Essa daqui é Glena bipenária. Já foi encontrado aqui, já teve casos aqui no Mato Grosso do Sul também, desse inseto. É uma lagarta médio-palmo, né? Leptochirba vitis, então é uma lagarta bem característica, bem diferente das demais, né? Já foi observado aqui também. Nistaleia nisius, esse daqui é uma lagartinha que o pessoal chama lagarta dragão, né? Que ela mimetiza parece um dragãozinho ali, na fase de repouso da lagarta, né? Aqui é a cabeça, viu? Aqui é a cauda do inseto. Então, muitas vezes confunde. Então, isso daí é até um hábito de defesa do inseto também. A gente tem Eupseudosoma berras, né? Que o pessoal chama de lagarta cachorrinho, muito frequente em floresta. Praticamente, a gente tem, se a gente andar dentro das florestas no Mato Grosso do Sul, 100% delas tem a presença desse inseto. Porém, a população é tão baixa que é insignificante. E o que acontece? Esse inseto, se vocês observarem no tronco, ela faz a pupação dela ali. Então, ela faz tipo de uma teinha e faz a pupação. E o que acontece? Bovéria coloniza a pulpa dela. Então, acaba tendo um controle no ambiente natural desse inseto. A gente tem Euselázia euceros, que é a única borboleta que ataca eucalipto, o restante é tudo mariposa. Então, essa Euselásia, o pessoal chama de... ela, quer dizer, chama não, ela faz uma fila indiana quando ela vai caminhando, né? Então, fica bem comprido isso daqui, e quando esses insetos começam a se alimentar na folha, é feroz, porque parece que eles são tudo sincronizados, eles vão comendo, já passa para outra em fila indiana, chega, se posicionam e começa a comer folha de novo, né? A gente tem Melanolophia, né? Outra espécie médio-palma aqui, mais ocorrência no estado de São Paulo, né? Porém é importante saber que existe. Sarcina a gente tem bastante inseto desse, né? A lagarta fica no tronco durante o dia, à noite ela sobe para fazer a alimentação dela, né? Então aqui é um inseto adulto na fase de repouso, como que ele fica, e é um inseto bem comum que a gente vai ter aqui no Mato Grosso do Sul, né? Normalmente ela está associada a outras infestações. Quando a gente começa a ver uma infestação de uma tinteína, de uma glena em alta quantidade, você começa a observar bastante esses insetos. Porém, eu já vi situações no Tocantins que a quantidade de lagarta que tinha lá era tão alta que você observava no tronco da planta, até se assustava, né? E já teve casos até de ocorrência de acidente de trabalho, que a pessoa foi no pomar, né, de coleta de semente, foi com o esporão e foi com o cinto. Quando foi passar no tronco, tirou o cinto, aí uma lagarta urticante, quando bateu o braço, queimou, abriu, o esporão não conseguiu segurar, a pessoa se acidentou, né? Mas é uma questão de se observar. Viu lagarta peluda, né? Não coloque o dedo, pegue alguma outra coisa para vocês manipular o inseto. Aqui a lagarta no tronco do inseto, ó. A gente tem bastante. Olha aqui a lagarta como que fica na fase de repouso. E a principal espécie que é a Tirinteina arnóbia. Essa daqui, só para vocês terem uma noção, uma fêmea chega a colocar mais de 1000 ovos. Então, quer dizer, de uma geração para outra, em 3 gerações, o negócio é absurdo. A gente tem o ciclo do inseto, a lagarta que se alimenta, que causa dano, ela faz a pupação no solo. E aqui a gente tem acasalamento dos adultos, até gerar outros, e assim por diante.
Sintomas iniciais na planta. Então, sempre quando vocês observarem isso daqui, ó, é um sinal de raspagem. Por quê? Até o segundo insert de lagarta, o inseto, ele não tem um aparelho bucal desenvolvido. Então, ele só faz a raspagem na superfície da folha, né? Depois, quando o inseto vai se desenvolvendo, aí ele começa a fazer mastigação realmente, que aí mastiga e pode dar desfolha de 100%. Né? Isso daqui, chegou nessa situação, muitas vezes o pessoal pergunta, controlo? Não tem mais o que você controlar. Não tem nem onde a gota atingiu uma folha, porque foi uma desfolha de 100%. Aqui, ó, o caminhamento do inseto dentro do próprio talhão. Quer dizer, foi trocando as gerações e o inseto vai desfolhando 100%. Né? A gente pode fazer um monitoramento com armadilhas luminosas, monitoramento do excremento do inseto também, para a gente ter uma noção. Amostragem de lagartas, que é uma coisa mais de pesquisa, é você cortar uma planta, né, e realmente fazer a contagem de todos os indivíduos, e a amostragem de pupa, né? Mas aqui, olha a quantidade de mariposa que a gente tem. Isso daqui, normalmente a gente coloca um dia só, faz uma coleta e vai quantificando. Então a gente vai monitorando. Isso daqui a gente vai ver num dia de campo, uma armadilha luminosa dessa, e como que ela deve ser instalada e como que a gente vai ver alguns procedimentos de coleta de inseto, né? Então, quer dizer, é uma situação aqui, a gente chegou a contar, quer dizer, contar não, a gente contou uma parte e a outra a gente começou a pesar, né? Deu mais de 4.000 mariposas, né? Porque a gente contou uma quantidade e depois a gente estimou, né? Então aqui, controle, né? A gente pode fazer com inseticida de contato, inseticida de biológico, né? A gente tem tem produtos registrados já para esse inseto, principalmente Bacillus thuringiensis, né? Que são os biológicos. E inseticida de contato a gente tem, acho que é um piretroide, desses. Vespa de galha, né? Que dentro dos insetos aí já é o último inseto que a gente vai observar, né? Então é um inseto bem interessante, que tem 1 a 2 milímetros, ovo, larva, pupa e adulto. A fase da galha, né? Que é onde se preocupa bastante, e quando forma essa galha, faz a interrupção de seiva do inseto. Uma coisa, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado, naquela parte que eu falei de comercialização de muda, é isso daqui, ó. O que acontece? A gente tem que saber o ciclo do inseto, porque um inseto, ele vai começar a formar galha na muda, na planta, mais ou menos com em torno de 50 a 60 dias. Então, o que acontece? O viverista, ele está com a muda dele, saiu da casa de vegetação, foi para a área de rustificação, que é pleno sol. O que acontece? Normalmente, essa muda aí vai ficar 30 dias nesse ambiente, rustificando até ela chegar no produtor. Então, o que acontece? Muitas vezes a vespa pode ir lá, fazer a postura, essa muda vai sair do viveiro, sem sintomas, né? Porém com sinais, mas sem sintomas característicos de galha. Essa muda vai chegar no produtor, ele vai colocar no solo. Quando ela tiver 1 mês no solo, ela vai começar a engalhar. Aí, meu amigo, não tem o que ser feito. Se você comprou um material que é suscetível à vespa de galha, por isso que eu falei, confirme se o clone é o que você está comprando. Se você comprar um, sinto muito, você vai passar a grade e vai plantar outro material, né? Independente da quantidade que você plantou. Sinais que a gente observa. Então, vai escolher a muda, ver se tem sinais, principalmente na nervura central, de algumas picadas que o inseto faz com o ovopositor, né? Porque depois o que acontece? Aquilo ali praticamente vira um tumor, né? E vira um tumor que, onde forma esse tumor, bloqueia o fluxo de seiva do inseto. Aqui é uma larva do inseto, a gente fez uma laminação, então é um inseto bem pequeno, 0,5 milímetro, né? Aqui é a pupa do inseto, formação já na fase de adulto do inseto, e aqui é a vespinha, né? Bem característico essa parte de asa aqui, Lophidae da família, né? E aqui é um inseto, que é 1,2 milímetro. Aqui em campo, ó, o que acontece? O inseto começa
bloquear esse fluxo de seiva, isso daí começa a ter um atrofiamento do ponteiro, né? Chegando em algumas condições, em plantas com 2 meses, parece que vira um bonsai. A planta trava e não vai. Você pode fazer o que você quiser, pode adubar o quanto você quiser, a planta trava, né? Olha que mudas em condições mais extremas. Olha a quantidade de galha. Então, quer dizer, viu uma coisa dessa, em uma planta, não receba nem um lote. Devolva o caminhão inteiro para o cara e fala muito obrigado, né? Porque o que acontece? Isso daqui, meu amigo, você plantar uma coisa dessa no campo, você se suicidou financeiramente com esse investimento. Vespa da galha aqui, ó, orifício de saída da vespinha, né? A gente observa que quando tem esse orifício, daí pode dar abertura a patógenos, né? A gente tem um produto registrado, né? Que é o Actara, né? Esse produto ele está registrado, mas é interessante saber o posicionamento dele, porque é controle preventivo. Então você tem que fazer a aplicação preventiva. Identificou os sinais, a aplicação preventiva, na dose de 300 gramas em 100 litros de água, ou por hectare, né? Ferrugem do eucalipto, pessoal, Buccinea psidi. Essa daqui é uma doença bem interessante também, porque ela é bem característica em alguns materiais. A gente, acho que a maioria de vocês conhece o H13, né? Que é um material bem suscetível, né? Com alta produção, né? Porém, ele tem uma complicação principalmente dessa doença aqui, que ela ataca bastante esse material. E o H15, que quando foi desenvolvido, que era o material resistente, já quebrou a resistência também, já é atacado também, né? Então a gente tem algumas características bem interessantes da ferrugem. O que acontece? É que ela esporula e fica aquela coisinha parecendo uma ferrugem, realmente, amarelinha, os esporos do inseto, né? Então fica mais ou menos nessa condição aqui, ó, bem amarelinho. Controle, pessoal, aqui, ó, 70 dias após a aplicação, sem controle, com controle. Acho que isso daí é visível, né? Essa fonte da própria International Paper, né, que cedeu esses dados, então quer dizer, que desenvolveu o material também. Então é uma coisa visível, não precisa olhar muito não. Aqui ó, o controle, ó, testemunha. Aqui é o volume em metro cúbico por hectare. Testemunha, aplicação curativa e aplicação preventiva. Ó a relação de volume de metro cúbico. Significativo ou não? Muito, né? Muito. A gente tem 2 produtos da Syngenta aí, o Priori Top e o Priori Extra, né? Com uma variação de um pouco de dosagem em função da infestação, né? E o grau de severidade da doença, então isso daí tem que ser medido no ambiente, né? Mas aqui, ó, controle preventivo com 28 dias, né? E o curativo com 28 dias após a aplicação. Isso em função da severidade. Testemunha, Priori Extra variando a dosagem. Olha como que deu a diferença, né? Em relação à testemunha. Então, tanto o preventivo quanto o curativo são eficientes, né? E a gente tem um passo aqui, pessoal, rapidamente, que eu acho bem interessante isso daqui, que é o passo para a gente fazer um diagnóstico rápido de doenças de lenho, né? Que a gente vem medindo aí, a gente criou isso daí, o professor, principalmente o professor Furtado, desenvolveu junto com os orientados dele, que é umas perguntas e respostas, é tipo uma chave, né? Que é aqui, ó, a planta apresenta sintoma de seca ou murcha na parte aérea? Se sim, siga para o passo 2, né? Sintomas de murchas, o que seria? Epinastia, mudança na coloração das folhas, seca de uma porção ou toda da parte aérea e morte da planta. Esse daqui é o sintoma de murcha. Se sim, siga para o passo 2. O que é o passo 2? Ao fazer a limpeza dos ramos da saia e descalçamento das plantas na altura do colo, o que você observa, né? Então o que acontece? Você vai observar algumas questões. A etapa, o que é? Cortar com facão os ramos baixeiros. Beleza, o que você vai observar? Aqui ó, após a limpeza, você encontrou a presença de escamação
na base do tronco e rachaduras ao raspar a casca e observou escurecimento do tecido interno. Então, se você observou essas características, sim, complexo cancro basal. Se não, você segue para outro passo. Ao observar os tecidos do colo, o mesmo apresentou constrições e seca na casca? Se sim, afogamento de coleto. Ao cortar o tronco da planta a meio metro de altura, observou a coloração do tronco creme sem manchas? Provavelmente pode ser um déficit hídrico, né? O escurecimento observado no lenho é radiado e seco, então você cortou e observou esse escurecimento aqui, ó, pode ser murcha de ceratociste, né? O escurecimento é uniforme, de aspecto encharcado, com exudação de gotas de coloração creme, semelhante a pus. Pode ser uma murcha de Ralstónia, né? Que aí a gente pode fazer o teste do copo, só pegar aquele lenho, colocar no copo, vai sair um pus bacteriano, né? Aí a gente faz uma confirmação que pode ser Ralstónia. Porém, pessoal, doença, muito diferente de diagnóstico de praga, porque o inseto você vê, e aí você pega um guia, você pega um folheto e você consegue fazer a comparação. Doença, folha seca, pode ser várias doenças. O que eu aconselho é o quê? Pegar esse material, coletar, enviar para um laboratório, e esse laboratório vai te dar um diagnóstico preciso. Aí sim, você vai poder falar assim, vou investir R$75 por hectare para controle daquela doença. Ou 100 hectares, ou R$100 por hectare, vai depender do seu custo de controle. Após o diagnóstico, quais são os danos? Como avaliar? Quais as medidas tomar para conter o problema? O problema é com as mudas, com o solo, com o clima, com o clone? Tudo são perguntas que você vai responder e você vai fazer uma investigação a respeito disso. Se você não conseguir responder essas questões, pode chamar a MIP Florestal, que nós estamos à disposição, né? Aqui, pessoal, tem outro herbicida também, só um posicionamento da Syngenta em relação ao glifosato, aí a dose varia em função das plantas daninhas, né? E eu gostaria de agradecer a Syngenta e a Mais Floresta pela oportunidade e o convite em estar aqui nesse evento. E muito obrigado. Meu contato aqui, meu telefone, pode chamar pelo WhatsApp também, que eu estou à disposição. Muito obrigado.